No livro nós vamos notar que existe um convite para que nós, homens terrenos, deixemos de ser aquele homem velho que fez parte da nossa história, do nosso passado, mas que agora, sob a vibração de Aquário, nós temos que ser homens novos, homens reformulando eternamente os seus valores, homens em busca eterna do conhecimento para libertar consciências. Conscientiza de que nós somos capazes. E atualmente, com a Terra sob a vibração de Aquário, nós poderemos modificar o mundo modificando a nós próprios. Então, vai despertar a nossa força interior, a nossa força mental, a força da nossa alma durante a leitura e a nossa reflexão. De braços abertos, recebamos o momento apocalíptico com um sorriso jovial, semblante rosado, elegância cristã e aura verde, convictos de que a esperança nunca abandona a vida. Distância, tempo, velocidade. A distância entre os corpos depende da posição que eles estiverem em relação ao nosso Sol, por exemplo. Um exemplo mais específico, no livro vai aparecer Marte. Em determinado momento ele está à distância, está mais afastado do Sol e, consequentemente, mais afastado da Terra. O tempo de vinda de um disco voador à Terra, dependendo do planeta, vai depender também da sua dimensão. A velocidade em relação aos nossos aparelhos de voo é imensamente superior a tudo que nós conhecemos. Analisando ainda distância, tempo e velocidade. Aqui temos a figura simbólica da Terra em azul e Marte em vermelho. No topo da figura temos o raio que Marte descreve, o R pequeno, e à direita o R grande. Em R pequeno, Marte encontra-se afastado da Terra com apenas 65 milhões de quilômetros, quando na elipse Marte está mais afastado, 400 milhões de quilômetros. Logo, a distância, o tempo, o gasto, a velocidade, vai depender também da posição que cada planeta estiver quando o seu aparelho, a sua espaçonave, estiver se dirigindo à Terra. Mudança de dimensão. Observemos pela equação einsteiniana o que foi descrito em linguagem filosófica pelo Pietro Baldi. Em A Grande Síntese, Pietro Baldi escreveu: a massa de um corpo depende da sua velocidade. O Einstein pegou o pensamento de Pietro Baldi e desenvolveu matematicamente o seu pensamento. Ficando assim, conforme se observa do lado direito da tela, o M0, massa inicial de um corpo, M, a massa final, V, velocidade do corpo, e C, a velocidade da luz. Na equação à esquerda nós temos a massa final, o M, é igual a 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos a velocidade do corpo ao quadrado dividido pela velocidade da luz ao quadrado, multiplicado pela massa inicial, ou M0. Observemos mais embaixo que quando V, quer dizer, quando a velocidade do corpo é igual à velocidade da luz, C, a massa, quer dizer, a massa final tende ao infinito. Consequentemente, quando os aparelhos estão vindo, dependendo da velocidade, eles mudam de dimensão. Porque pela equação einsteiniana, observemos, se nós substituirmos V ao quadrado por C ao quadrado, ficaremos com 1 menos C2 sobre C2. C2 sobre C2 dá 1. Mais 1 menos 1 é igual a 0. Lá em cima nós temos 1. Qualquer número dividido por 0 é igual a infinito. Então as dimensões são infinitas. O pensamento de Pietro Baldi é gigantesco. E o pensamento matemático de Einstein também é maravilhoso. Adventos crísticos. Adventos crísticos é o título que a espiritualidade deu para a reformulação do cristianismo. É uma proposta universalista, ou seja, ela não é dirigida a nenhum homem em função da sua especialidade e da sua tarefa.
Ela é dirigida à espécie humana, onde envolve o religioso, o científico, o artístico e o social. Foi nosso propósito colocarmos no livro uma série de pensamentos para a conscientização dos espíritos encarnados ou desencarnados que fazem parte da pátria brasileira. Todos nós sabemos que cada cidade, cada estado, cada país, cada continente, cada planeta tem os seus administradores espirituais. E o Brasil tem atualmente a responsabilidade sagrada para transformar o planeta, transformando o homem. Então o livro leva a essa conscientização. O papel do Brasil diante do conjunto planetário. O papel do Brasil diante de todas as vidas do planeta Terra. O papel do Brasil diante de todos os reinos. O papel do Brasil na condição de alimentador da vida através das energias captadas por esse pedacinho do planeta chamado Brasil. Equilíbrio no espaço dos discos voadores. Observemos que sobre a parte superior do disco voador, temos ali a figura simbolizando uma haste com os seus anéis. Esses anéis eles são concêntricos e giram em sentidos opostos, se necessário, para formar um campo gravitacional próprio. Então, as ondas produzidas pelos anéis formam uma esfera radioativa em torno do disco. Esse disco, então, repetindo, tem gravidade própria. Ele pode manter-se em equilíbrio em qualquer ponto do espaço. Uma preocupação de todos nós é como que o disco voador consegue vencer a inércia com tanta velocidade. É que ele, tendo gravidade própria, ele apenas aciona os seus anéis e consegue se deslocar com a maior tranquilidade. Observemos na figura que ele se desloca e não há alteração, não há nenhum impacto com a parte material do disco e, consequentemente, com a parte interna onde estão os tripulantes. A distribuição uniforme. Isso quer dizer que o disco, conforme observamos, os seus anéis ali produzem um campo gravitacional próprio, cria uma esfera radioativa em torno do aparelho, e essa esfera não permite que nenhum objeto de nenhuma natureza consiga atingir o disco voador quando os seus anéis estão acionados. E isso aí facilita para que ele seja atraído como um todo, no caso aí das ondulações, a vibração de um mundo material. Então o disco se desloca com a maior facilidade, porque essa distribuição energética é em torno da esfera, não toca o aparelho na dimensão material. A abdução é um item muito questionado pela nossa sociedade. Nós terrenos estamos sempre questionando por que das abduções. Certo é que os pesquisadores interplanetários, intergalácticos, interconstelatórios, quando vão visitar os mundos inferiores em relação a eles procuram saber todas as condições. Então, a abdução não é em função da promiscuidade sexual ou de uma outra questão qualquer. Tem apenas a finalidade sagrada de pesquisar, conhecer a realidade dos seres humanos do planeta Terra. Partida rápida é um item muito difícil para a nossa concepção terrena. Observemos juntos, o disco voador sobre a Terra. Escolhemos a Terra para facilitar o nosso raciocínio. Colocamos de maneira conceitual apenas o disco como sendo de polaridade negativa e o planeta com a polaridade positiva. Observemos na sequência da nossa apresentação o sentido e o porquê que o disco se desloca, sai do ponto estático para o dinâmico com tanta velocidade. O aparelho, com seus recursos técnicos, através dos anéis, cria campos com a polaridade que necessitar. Daí aproximar-se ou afastar-se usando a ação gravitacional do planeta. Por exemplo, se o disco voador quer pousar,
basta criar com os anéis um campo de ação contrária à ação gravitacional. Se quer afastar-se do referido planeta, inverte a polaridade dos anéis, criando campo com polaridade igual, lei dos polos contrários. Em sendo a Terra tão grande em relação ao disco voador, a sua gigantesca força projeta-o para fora e ele pode sair do ponto estático em altíssima velocidade. Então, os anéis, ou nos anéis, estão todos os segredos de deslocamento do disco voador. Esse campo energético mais claro, ligando o disco voador ao mundo material, ao planeta, pode também servir para neutralizar corpos, carros, pessoas e serem sugados. Porque a ação gravitacional do mundo, do planeta, é neutralizada. A velocidade de escape, conforme a física clássica, nós temos que a velocidade de escape é igual a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade pelo raio, no caso da Terra. Daí, a Terra perder a sua ação quando o corpo atinge a velocidade de 11,3 km por segundo. Os discos voadores têm muito mais, ou atingem velocidade muito maiores, bem maiores, do que 11,3 km por segundo. Tivemos a preocupação, e colocamos no livro, sobre a força interior, a força da nossa alma. E a espiritualidade que coordena os grandes eventos para a sociedade planetária advertiu a todos nós. Nenhum homem consegue adentrar, ou seja, nenhum espírito consegue adentrar os corpos celestiais antes de adquirir a misericórdia do ver, do ouvir, do falar. Então o livro trabalha muito esses 3 sentidos, esses sentidos divinos de todos nós, almas, filhas de Deus, filha da consciência plena, filha do absoluto Criador. Continuando o nosso raciocínio, disco menos, o planeta mais. Entenda-se aqui que os sinais positivo e negativo servem apenas para tornar mais claro o pensamento. Tem o disco, sobre o disco os anéis, que serve para o impulso, para a criação dos campos energéticos, o campo radioativo. Do lado direito, o sinal mais, o neutro e o sinal menos. Com esses 3 sinais, é possível acionar o disco, acionar tudo que o disco precisa para a sua propulsão. São com esses 3 sinais que consegue inverter a polaridade dos anéis que estão no topo do disco. Um anel com sinal positivo, o outro anel com a velocidade invertida, cria a neutralidade gravitacional. Então, o disco passa a ter gravidade própria. Nós veremos mais detalhes daqui a pouco. A esfera radioativa acompanha o disco voador. É uma esfera de proteção tanto para o aparelho quanto para os tripulantes. Uma questão também que é muito comum nas nossas conferências é como que os extraterrenos calculam o ângulo para chegar ou atingir a Terra. Então está aí o cálculo de ângulo. Observemos o disco lá em cima, as linhas de forças magnéticas e embaixo a órbita elíptica da Terra. Independente de cálculo, quando o disco voador entra na atmosfera do planeta Terra, vamos dizer assim, numa comparação bem moderna, é como se ele tivesse um GPS. Independente do movimento da Terra, ele vai atingir o objetivo. Campo proporcional à velocidade. Observemos em V1 igual a x, V2 igual a 2x, V3 igual a 3x. O disco voador é assim. A proporção que aumenta a sua velocidade aumenta a coesão molecular. Quer dizer, as partículas, as moléculas que formam a parte material do disco também aumentam.
E a aura, o campo radioativo do disco também aumenta quando aumenta a sua velocidade. A espaçonave-mãe é um aparelho que serve para transportar os discos voadores para os ambientes, para os mundos, para os planetas, onde eles vão fazer pesquisa. Então, a chamada espaçonave-mãe transporta na sua parte interna os aparelhos menores, aqueles que são tripulados e outros tantos que não são tripulados, controlados apenas por remoto. Essa espaçonave-mãe também tem a particularidade, aquela propriedade tão específica. Ela para em equilíbrio no espaço, em qualquer lugar. Da mesma maneira que o disco, ela tem uma gravidade própria. Ela cria, com a sua capacidade técnica, um campo para manter-se em equilíbrio. Efeitos psicológicos. A presença dos intra e extraterrenos em nosso mundo vai causar ou vai provocar efeitos especiais na consciência de todos nós. Mas os efeitos serão positivos. Nós, humanos terrenos, nós, humanidades, vamos nos sentir estimulados para a vida. Vamos conviver com homens mais integrados à pulsação do universo. Homens, quer dizer, seres humanos, seres biológicos, totalmente desprovidos do apego à dimensão material. Então nós vamos ter uma boa ajuda com a presença dos nossos companheiros que virão de outros mundos e especialmente aqueles que vão sair aqui das entranhas da nossa Terra, do nosso planeta, para produzir efeitos especiais na nossa consciência. É uma preocupação da espiritualidade transmitir conhecimento para libertar o homem, porque todos nós sabemos que temos a liberdade, mas a libertação é um exercício pessoal. E ninguém consegue atingir a libertação íntima se não adquirir o conhecimento libertador. Então, o conhecimento transitório, o conhecimento da existência, o conhecimento da horizontalidade da vida, todos nós temos e buscamos a cada instante. Mas é preciso que o homem, principalmente agora, na fase do terceiro milênio, na fase da era do mentalismo, nessa fase tão especial para o planeta, que todos nós, espíritos que estamos na Terra, temporariamente, busquemos os conhecimentos que transcendem a vida existencial. O Brasil será a maior potência do planeta Terra no milênio em curso, não porque fabricará a mais potente arma da morte, mas pelo amor que o seu coração irradiará, alimentando a esperança nos corações de todas as nações.